Iniciei aqui. Iniciou? Vamos lá. Vocês viram aí a imagem que eu mandei no grupo? Sim. Essa é a imagem que o Ptolomeu, lembram do Ptolomeu? O Ptolomeu enviou de presente para o sumo sacerdote e para o templo. E qual era o pedido que a carta... Vamos ver se vocês vão lembrar. Eu acabei de falar. O que o Ptolomeu estava pedindo para o sumo sacerdote? Para eles mandarem um grupo de sábios e da galera lá para traduzir do hebraico para o grego. Perfeitamente. Perfeito. Exatamente. Mandou uma carta pedindo para o sumo sacerdote: cara, escolha sábios aí do vosso meio para traduzir o vosso livro para a nossa língua. E ele mandou um monte de presentes, etc. Aí o sumo sacerdote respondeu. O sumo sacerdote respondeu assim: ó grandeza, vossa excelência, ó rei, ó imperador, recebemos os nossos presentes, ó rei. Rei, mostramos para toda a população os presentes. Olha aí, ele enviou vários vasos dessa forma, enviou essa mesa aí. Olha que mesa chique. Pra você ter noção, essas mesas foram tão bem trabalhadas que o rei parava, o imperador parava o que eles estavam fazendo para ir lá ver os construtores da mesa, para certificar que eles estavam fazendo tudo certinho. Mandou tudo isso aí de presente. Aí o sumo sacerdote falou: ó rei, nós sacrificamos aqui por você, ó rei, oramos por você, e pedimos que Deus abençoe o vosso império, que seja um império de bênção, etc. Assim, 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 assim. E, ó rei, sim, nós vamos enviar, ó rei, sábios para fazer essa missão. Então, o que eles fizeram? Pegaram das 12 tribos, que a tribo de Levi era voltada para o templo. Então, pegaram das 12 tribos, 6 sábios de cada uma. Então, são quantas tribos que foram escolhidas? E quantos sábios de cada uma? Dá quantos? 18. Não. 100 vezes 12, 1.200. Meu Jesus, 1.200, Bruno. 72. 72. 72. Então, 72. 72 sábios foram escolhidos para esta missão. Por isso que a tradução ficou com o nome de Septuaginta. Vocês já ouviram falar o termo Septuaginta? Quem já ouviu? Que é a tradução dos 70. Quem estuda, já ouviu, irmã Sergão, mãe? Quem estuda um pouco assim, às vezes bibliologia, vai ter uma aula de bibliologia, história de formação da Bíblia, essas coisas. Sabe disso aqui, é a Septuaginta, que é a tradução dos 70. Aí esses 72 foram enviados. Meu Deus, foram recebidos lá com honrarias, etc, etc. E o imperador sentou com eles e conversava com eles e pedia conselho para eles e perguntava e tirava dúvida. E sabe o que a tradição diz? Que esses 72, cada um começou a fazer uma tradução isolada sozinho. Depois de um tempo, que eu não me lembro agora de cabeça quanto tempo, mas das páginas ali estão exatamente, eles se encontraram, cada um com uma tradução, e quando foram comparar as 72 traduções, todas estavam idênticas. Iguais. Isso é o que a tradição em Joséfo diz. Aí levaram para o rei essa tradução, e aí fizeram lá, e foi o sumo sacerdote junto e tal, e estava um negócio chique, maravilhoso. O rei se emocionou e glória a Deus, e adorou a Deus e agradeceu a Deus pela vida do sumo sacerdote e sentaram num grande emoção. Aí quando foi fazer a oração, quem faz a oração é o sacerdote, era o sacerdote Ptolomeu. Dessa vez não vou fazer oração não. Quem vai fazer oração é o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote fazia oração e o imperador se assentou e o imperador começou a fazer pergunta de teologia para o sumo sacerdote. Sumo sacerdote, qual que é o sentido da vida? Sumo sacerdote, por que Deus, ele perguntou, por que Deus não deixou comer porco? Sumo sacerdote, o que é isso? E ele começou a explicar. E toda essa explicação, eu tenho um livro, caso vocês queiram ler, toda essa conversa do imperador com o sumo sacerdote está num livro chamado A Carta de Aristeas. Eu tenho esse livro, caso vocês queiram, eu envio para vocês. E aí, foi feita então a tradução. Luiz, o que isso tem a ver com eclésia?
Como era chamado lá no Antigo Testamento a convocação do povo para o deserto? Isso é que língua? Hebraico. Os da Septuaginta, os 72 sábios, estão com o livro em Eles estão com o livro em o quê? Hebraico. E eles estão querendo traduzir para Fran, eles estão querendo traduzir para qual idioma? Para qual idioma eles estão querendo traduzir, irmã Maristela? Para qual, Dani? O grego. Então vamos gravar, ó. O Antigo Testamento, o povo de Deus convocado é hebraico o quê? Carral. Os 72 sábios estão com o livro do Antigo Testamento, que o hebraico é carral, e eles querem traduzir para o grego. Qual palavra eles escolhem para traduzir isso aqui? Eclésia. Eclésia. Várias vezes, não em todas, mas a grande parte das vezes, nós vamos estudar o porquê. Carral foi traduzido como eclésia. Ou seja, o que isso significa? Quando os tradutores da Septuaginta, eles estão aqui na Grécia, eles estão vendo, cara, como é que eu vou traduzir o hebraico para eclésia? Então eles sabem o que é, preciso encontrar alguma coisa. Nossa, olha isso aqui, é eclésia. É isso aqui. É isso aqui que Deus tinha convocado para fazer no deserto. É isso. Então, quando eles veem na cultura grega o que era a eclésia, o que acontecia nessa tal de eclésia, foi que eles disseram o seguinte, cara, isso é igualzinho o que Deus quis construir no deserto. Por isso, quando eles traduziram o Antigo Testamento para o grego, esta palavra que falava sobre o povo de Deus convocado para a manifestação do máximo bem comum, para cuidado de órfão, de viúva, de pobre, para anúncio, para ter tudo isso, eles traduziram por eclésias. Isso aqui tem que gravar, por isso que eu estou falando várias vezes. Então agora, o que a gente precisa descobrir? Vimos toda a história do hebraico, como veio para cá. A gente precisa saber, então, o que era essa eclésia para os gregos. Tá dando para entender o raciocínio? Pessoal, se não tiver, pergunte. Lá em Nova Andradina, muita gente perguntou. Luiz, não estou entendendo isso tudo. Fala, tá dando para entender o raciocínio ou não? Alguma coisa que não está clara? Exatamente. Então, por exemplo, nós falamos da história dos judeus. Quando os judeus são tirados do Egito e eles são convocados como povo para ouvirem a lei, obedecerem e serem uma luz para nações, manifestar o máximo bem comum, lutar pelo bem comum, receber órfão, cuidar de escravo, tudo isso, essa convocação é chamada de carral. No deserto. No deserto. Quando este carral vai ser traduzido para o grego, eles utilizam a palavra eclésia. A pergunta que eu faria, por que eles utilizaram essa palavra eclésia? Porque lá na cultura grega tinha um negócio chamado eclésia, que era igualzinho isso que estava acontecendo aqui. Então, nós vimos, deu para entender que nós vimos a memória judaica, a memória dos hebreus do hebraico. Então, agora nós vamos ver na cultura grega o que acontecia na eclésia. Deu para entender onde a gente está querendo chegar? Tá dando para entender, Thales? Se não tiver, pergunta. Lá perguntaram umas 30 vezes. Consegue fechar a porta? Ah, fechar a porta? Você quer fechar o canetom? Quer que liguem o ar? Não. Sim ou não? Agora deu calor. Desculpa, mas vai vir bem. Mas você não, então é que tem gente com calor, você não quer mudar de lugar daí? Ou você colocar a blusa? Não dá pra ligar o ventilador. Tá bom. Então, ó, quem vai ficar mais de baixo é vocês, né? Então ó. Coloquei no 23. Coloquei no 23, mas controle aí se ficar gelado. Pessoal, vamos continuar? Bruno, deu para entender alguma pergunta aí? Não. Carral não é uma passagem. Carral é uma palavra que se repete em vários
Como é um versículo que se repete assim muitas vezes, é igual a palavra povo. Eu não peguei um versículo exato, mas eu posso fazer isso para você depois, tá? Lembra que o Ptolomeu pediu sábios para traduzir? O sumo sacerdote mandou 6 sábios de cada tribo sem ser os levitas. Então tem 12 tribos, porque os levitas cuidam do templo. Das 12 tribos, eles pegaram 6 sábios de cada tribo. Então deu quantos sábios? Deu para entender agora? Esses 72 sábios foram que fizeram a tradução, por isso que a tradução foi chamada de Septuaginta, tipo dos 70. Só voltando aqui que eu estava falando com o Edilson sobre Jesus. Eu vi uma vez, não lembro quem, falando que Jesus provavelmente falava egípcio, porque ele morou um tempo no Egito. Não sei qual é a linguagem. Mas lá no Egito, esse imperador morava no Egito. Então também é grego. Tá. E aí então Jesus ele falava hebraico, grego e aramaico. Sim. E aí dependia de com quem ele estava falando ou onde ele Exatamente. estava para ele usar determinada língua. Por exemplo, tem um artigo que eu posso enviar para vocês, para quem gosta desse tema, que se chama Hebraísmos. Quem já pegou e leu o texto bíblico e Jesus diz Efatá, abra-te, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Por que estes termos ali estão em hebraico, sendo que a Bíblia foi escrita em grego? Porque provavelmente Jesus pronunciou aquilo em hebraico. Então, a depender, o povão, eles têm noção dos 3 idiomas, grego, hebraico e aramaico. Paráclitos significa Espírito Santo? Em grego. Perguntas, isso aqui é muito importante a gente entender. Então nós vamos ver agora como funcionava a eclésia no meio dos gregos. Porque o Novo Testamento foi escrito em e a cultura grega está invadida agora no tempo de Jesus, tanto no Império Romano quanto no mundo inteiro. Ok? Então vamos lá. Então, vocês viram a história do Egito, como o povo sofreu e tudo? É muito parecido com a história dos gregos. Há muito tempo atrás, a terra dos gregos, na terra do Egito, quem era o dono da terra? Faraó. E o faraó era o quê? Descendência direto de Deus. Os sacerdotes eram os tentáculos religiosos do faraó. Olha aí a cobertura espiritual também. Desobedeceu o faraó, desobedeceu porque ele é a cobertura. Na Grécia, no pessoal da Atenas é a mesma coisa. Os donos da terra eram os que se diziam descendentes diretos dos deuses, de Aquiles, de Zeus, etc. Então eles eram os donos da terra. Ninguém tinha mais terra. Eles concediam terra para as pessoas. Concediam. Aí sabe o que ia acontecendo? Vamos supor, tem um dono da terra aqui, tem essa terra e é um dono. Ok, esse é o dono aqui. Esse dono, vamos supor que ele tem 6 filhos. 6 filhos. Quem vai herdar essa terra? Só um filho, que é o primogênito. Aí esse primogênito tem mais 6 filhos. E todos esses têm 6 filhos. Só um vai herdar a terra, que é o primogênito. Então, quanto mais passava o tempo, mais a desigualdade crescia. Porque a terra ficava na mão de um só e o povo ia se multiplicando. Aumentava a desigualdade, aumentava a pobreza, aumentava a fome. Por conta disso, aumentava os roubos, aumentava os crimes, aumentava a corrupção, piorava tudo. O que começou a acontecer? O povo que às vezes, por exemplo, esse grandão aqui era o dono da terra. E o Bruno não. O Bruno era de uma classe mais baixa e não era dono da terra. Como é que ele vai plantar para sobreviver, para trabalhar? Então o que eu fazia? Não, eu te empresto uma parte da minha terra, tá? Para você trabalhar aí. Mas você vai ter que pagar o arrendamento. Quanto que eu vou ter que pagar de arrendamento? Um número absurdo, gigantesco, caro. Tipo assim, se o valor justo hoje em dia, um exemplo, seria 10 mil, eu ia cobrar de você, não, 1 milhão. Era um valor muito desequilibrado. Só que aí, como é que ele, beleza, arrendamento da terra. Só que como é que ele vai pagar o arrendamento da terra? E como é que ele vai ter dinheiro para investir na terra? Tem como?
Então sabe o que o cara fazia? Não, você não tem esse dinheiro, eu vou te emprestar. Quanto que você precisa para administrar a terra? Rapaz, para plantar tudo para isso, eu preciso de mais 1 milhão. Ou seja, ele não tinha dinheiro para arrendamento da terra e nem para administração. Então ele precisa de 2 milhões. Eu te emprestava 2 milhões, mas como eu estou te emprestando, você tem que pagar juros. Desses 2 milhões, você vai me pagar 8 milhões. E aí nasceu o Banco do Brasil, né? E os escravos. É dívida eterna. O que você falou, minha irmã? E os escravos, porque eu tava... Parabéns, parabéns. Não, vamos bater palma para a Fran. Exatamente. Porque como o povo, o cara arrendava, por mais que ele trabalhasse, ele não conseguia pagar isso, pior ainda se a colheita foi mal. Então essa pessoa daí era pega para ser escravo. Então começou a aumentar o nível de pobreza, os números de escravos, escravizava ele, escravizava a família, desigualdade gigantesca. E imagina uma cidade toda. Aqui na nossa cidade a gente vota, qualquer um pode ser vereador, a gente participa da construção da cidade. Lá não, o povo não tinha valor nenhum, quem mandava eram os descendentes dos deuses aqui, os bambambam. Aí, pessoal, sabe o que acontece? Tem algumas, mas eu vou falar a principal para vocês. A reforma de um homem chamado Clístenes. Vou escrever aqui para vocês. Reforma de Clístenes? Isso, Clístenes. Aqui, ó. Clístenes. O que esse cara fez? Esse cara fez uma reforma na Grécia. Tá? E aí o que aconteceu? E teve um antecessor dele que foi tipo o Solon. O Solon foi tipo o que começou, mas não conseguiu terminar, não conseguiu fazer tudo. Então o Clístenes foi o que aperfeiçoou e concluiu toda a reforma. O que essa reforma aconteceu? Vamos lá. Nessas reformas, né? Primeiro ponto. Agora era proibido você escravizar uma pessoa por conta de dívida. Você não pode escravizar a pessoa do seu próprio povo. Sabe onde que é proibido isso também? Lá. Antigo Testamento. Agora, as terras que estavam na mão de todos, as terras que estavam na mão dos poderosos, dos descendentes dos deuses, agora foi dividido em tribos. Então, liberdade dos escravos, terras divididas em tribos. A terra foi dividida em 10 tribos. O Clístenes está lá no livro do Aristóteles, a Constituição de Atenas. Ele dividiu em 12 tribos, cara. Ele só não dividiu em 12 tribos porque o número 12 ainda tinha um significado para a cultura grega lá e ele preferiu evitar. Dividiu todas as terras em tribos. E agora, terceiro ponto. Todo o povo tinha o direito de participar da construção do bem comum na cidade, das leis da cidade, das decisões que a cidade tomaria. Não é agora mais o faraó e nem o líder. Percebe que isso aqui é igualzinho o faraó? Aí, pessoal, agora, se você esquecer tudo para trás, agora começa a aprender agora isso aqui. Isso aqui, agora começa o centro essencial para entender o que Jesus quis dizer. O centro. Quando Clístenes, foi Clístenes que desenvolveu essa palavra aqui, ó, pessoal. Eclésia. Foi aqui que é a origem. Quando os tradutores traduziram carral por eclésia, eles estão lembrando disso aqui, ó. O Clístenes começou a fazer a reforma, ele criou 3 poderes. Primeiro, olha isso aqui, ó, Boulé dos 500. Luiz, o que isso tem a ver comigo? Daqui a pouco vocês vão ver como vai chegar nas nossas igrejas. Primeiro poder ou instituição, Boulé dos 500, que pode ser também Conselho dos 500. Segundo, Eclésia,
O terceiro tem um lá, mas não convém aqui, não é necessário para a nossa aula. Só, o que foi o terceiro ali? Ele libertou os escravos, separou em tribos e... Exatamente, a participação popular. Porque as decisões eram todas dos descendentes dos deuses, do chefão. Agora o povo participa. E só uma coisa aqui para vocês. Vocês já ouviram? Isso aqui eu falei na aula de Novo Andradino, vou falar aqui. Algum pastor dizer, sou eu que mando aqui? Isso era no Egito. E isso era aqui quando os descendentes de Deus mandavam. Porque quando há reforma, quando é o carral, o povo participa. E quando há reforma, aqui é a participação do povo. E nós vamos ver literalmente isso na palavra de Jesus e na história da igreja e no Novo Testamento. Luiz, como assim? Nós já vamos ver. Vai segurando o coração. Fala assim, glória a Deus. Vamos lá. Mas e se o povo vai fazer algo que está contra o evangelho? A liderança não precisa... Quando se trata da igreja, não é a liderança que... A liderança pode corrigir o povo. Tipo, os pastores, no caso. Beleza, vamos supor, se todo o povo da igreja está corrompido. Primeiro, quer dizer que esses pastores são uns ruins. Simples. Troca os pastores. Sai. Não existe. Como é que uma igreja que o povo está corrompido, sendo que é o Espírito Santo que guia a igreja? Quando eu digo o seguinte, não, eu vou escolher na minha mão porque o povo pode se corromper. E a confiança no Espírito Santo, que é Cristo que guia a igreja? Então agora você é o cuidador, você é o rei, o guardador, que escolhe o que é bem e o que é mal, que diz quem se corrompeu e quem não se corrompeu. Não é mais o Espírito Santo que guia a igreja? Não é mais o Espírito Santo que levanta os profetas e orienta a igreja? Sou eu. Não existe isso e nós vamos ver daqui a pouco. Então, o Clístenes faz o quê? Ele cria um conselho chamado Conselho dos 500, ou Bulé dos 500. O que o Conselho dos 500 faziam? Vou apagar isso aqui. Isso aqui é lindo, isso aqui é... Jesus é inteligente, Jesus é Deus, Jesus é maravilhoso. Sabe por quê? Sabe por que isso aqui é interessante? Pessoal, eu vou dizer uma coisa para você. Porque Jesus poderia ter dito, eu vou edificar uma sinagoga. Pronto. A sinagoga, tem os bancos, as pessoas se reúnem, faz as conversinhas, conversam, todo mundo feliz, risadinha. Luiz, eu queria falar, eu falei mais cedo, você falou do mitraísmo, né? Uhum. Veio de Roma, né? Sim. Roma, né? Sim, o mitraísmo é uma religião, é tipo maçonaria, é uma religião secreta dos soldados romanos. Entendeu? E quem tinha lá os cultos deles, né? Que eram secretos, hoje estão embaixo da igreja católica. Não. Não sabia disso, não sei, mano.